Hoje tenho todo o prazer de vos trazer aqui ao canal esta máquina elétrica que eu nem sei se é denominar isto de moto ou de bicicleta pelas suas características, mas vocês já vão ficar lá a conhecer melhor. Para já vou fazer o unboxing para vocês verem o que é que vem na caixa e depois falar-vos mais em particular desta bela máquina que me está a surpreender só por estas primeiras impressões. Esta é a Oxy Ultra V8, uma máquina brutalíssima. Ora, já vamos então aqui a bordo da nossa Oxy V8 Ultra e como vocês já podem ter assim uma primeira impressão, esta máquina, como eu vos disse inicialmente, eu não sei se classificar isto como uma moto ou como uma bicicleta, porque isto efetivamente é uma bicicleta elétrica, mas tem um aspecto de moto. Bom, vocês conseguem ver aí o mostrador é muito grande, mas não é assim muito visível quando bate aqui o sol. Dá para ver, mas não é o mais visível do mundo. Vou no nível de assistência 1, ele tem do nível 1 até ao 5. Se não me engano, o nível de assistência 1, pelo que eu percebi aqui, vai até cerca de 11 km. Vamos já experimentar todos depois, para já. Vamos aqui com este nível 1. Esta bicicleta não é levezinha, posso já dizer. Vamos aqui a rolar a descer e ela ganha aqui embalo. Ela não é levezinha. Tem cerca de 45 kg, portanto, vocês podem andar com isto sem assistência, mas não vai ser fácil. Acreditem que não vai ser fácil, porque 45 kg é puxadote. E também andar com isto, a subir escadas, ou seja, se vocês tiverem que subir escadas para ir para casa, vai ser complicado, porque 45 kg não é pera doce. Agora, que esta máquina é imponente, sem dúvida alguma. Vou parar aqui um bocadinho para vos falar de mais algumas características delas. Vamos ver, confirmei agora que ele, efetivamente, no nível 1, assiste aqui até aos 11. Vou parar aqui e já vamos falar mais um bocadinho sobre esta menina. E esta bicicleta, como vocês podem ver, pá, tem umas linhas espetaculares. Isto parece quase uma moto em miniatura. Tem dois lugares, vocês podem ver, o banco do condutor e o banco do passageiro, inclusive. Ela tem aqui estas pezeiras de um lado e do outro para que o passageiro possa ir aqui confortavelmente com os seus pés, o que é extraordinário. Agora falando aqui de mais algumas características desta bicicleta. Tem um motor de 250 watts, ou seja, está aprovado para toda a Europa, porque há alguns países que só permitem motores até 250 watts, portanto ela está legal em toda a Europa, e tem um torque de 60 newtons. O seu carregador é de 48 volts, 15 amperes, temos ali a bateria que supostamente a marca diz que dá para uma autonomia até 60 km. Claro, mais uma vez sempre vou frisar que isto depende do nível de assistência, do nível de inclinação, do peso do condutor, etc. Falando em peso, esta bicicleta pode suportar um peso até 150 kg, portanto bastante. Aqui à frente tem esta requezinha que vos permite transportar aí mais carga até 25 kg. Podem ver aí o farol da frente, que eu ainda não experimentei, à noite vou experimentar, mas parece-me que vai dar muita luz porque ele realmente é muito imponente. Pneus da Innova 20x4 Fat Tire, impressionante estes pneus, a grossura deles. São pneus de estrada, portanto não serão pneus para off-road, mas claro, para umas incursõezinhas também vamos experimentar e de certeza que vai dar para fazer alguns estradões. Já vos falei do peso dela, 45 kg, portanto não é leve,
mas é uma bicicleta muito completa, como vocês podem ver, um mostrador bastante grande, a visibilidade não é melhor de dia, acredito que à noite seja melhor. Temos aqui luzes, o normal e depois máximos, temos aqui piscas, esta bicicleta tem piscas para a esquerda, piscas para a direita, portanto completíssima. À noite também vos vou mostrar mais. Tem aqui a buzina, que parece a buzina de um carro, e tem aqui este comutador para ligar e para também diminuir ou aumentar o nível de assistência. Velocidades a cargo da Shimano, temos aqui uma caixa de 7 velocidades, portanto estamos bem servidos. E a nível de suspensão, eu já vi aqui um bocadinho a andar, ela tem suspensão frontal, que não é regulável, e tem suspensão traseira, dupla suspensão traseira, e acreditem, esta bicicleta é um mimo, vocês vão aqui como se fossem numa poltrona, e também este banco ajuda muito, porque é um banco muito fofo mesmo, quer para o condutor, quer para o passageiro. Portanto, conforto não vai faltar nesta bicicleta. A nível de travões, também já pude provar que são muito bons, já vamos testar a travagem mais em pormenor. Tem discos de 160 à frente e atrás, travões hidráulicos. Portanto, uma bicicleta muito completa, com especificações de topo de gama, com design a lembrar uma moto muito desportiva, com muito bom aspecto. Eu gosto muito em particular. Outra coisa que eu estou a gostar muito nesta bicicleta são os acabamentos. Acabamentos top. Toda ela muito, mas muito bem construída. Não há aqui nada que eu possa dizer que tem má qualidade. E agora, vamos andar mais a fundo com ela. Vamos testar os níveis de potência, ver a sua travagem, ver as suas características em andamento. Não falei também, vocês estão aqui a ver, cartões NFC, 2 cartões NFC para ligar e desligar. E ainda não vos falei nisso também. Tem aqui estas chavinhas, 2 chavinhas para tirar a bateria, que ela dá para tirar e carregar em casa, e 2 comandos para ligarem e desligarem o alarme. Esta bicicleta tem alarme. Conseguem ouvir? Alarme. Espetacular. 2 comandos, 2 chavinhas, mais completo era impossível. Vamos então andar nela e ver como é que ela se comporta, mas assim à primeira vista está top esta bicicleta. Ora, vamos lá então aqui, nível 1. Como eu vos disse, nível 1 ele vai até aos 11 km por hora de assistência. Não vos referi, ainda tem aqui este espelho retrovisor, para que dá muito jeito, que isto eu tenho sentido falta nas bicicletas, e aqui temos espelho retrovisor, que ajuda muito para ver para trás, se tem carros, se não tem, enfim, é uma ajuda preciosa, eu gosto muito deste pormenor. Vamos lá passar agora para nível 2, e nível 2 dá-me a ideia que ela assiste até aos 14 km por hora. De referir mais uma vez que ela está limitada aos 25, olha, e posso dizer uma coisa, isto tem uma suspensão brutalíssima. Vocês, a ideia que têm é que vão sentados numa poltrona. Eu vou aqui super confortável. Isto não se sente buracos, não se sente irregularidades. É mesmo uma maravilha a combinação de suspensão com este banco. Aqui a descer já vamos a 26. Ela é muito estável. É uma bicicleta, como vos disse, pesada. Portanto, uma bicicleta que vos transmite aqui confiança, robusta. Mas claro está, se vocês ficarem sem bateria a meio das vossas viagens, vai ser complicado voltarem para casa sem assistência, porque ela exige aqui esforço das vossas perninhas. Vamos lá passar aqui para o nível 3. Ora, nível 3, aí vai ela, 16, 17 talvez, 17, assiste até aos 17. Este motor, apesar de ser 250 watts, dá-me a ideia que tem bastante força, e a resposta aqui às vossas pernas, ou quando vocês começam a pedalar, é muito rápida, porque por vezes já há um delayzinho na situação em que vocês começam a pedalar, em que ela começa a assistir. Aqui dá-me a ideia que ela é quase instantânea a começar-vos a ajudar, o que é bom, visto, lá está, ser uma bicicleta pesada. Portanto, 17, o nível 3 de assistência ajuda-vos até aos 17. A posição de condução, acredito que para pessoas de estatura maior não será a mais confortável, porque isto é um banco que não tem regulação, não é um selim, e as vossas pernas vão sempre aqui um pouco fletidas. Ora, se vocês forem mais altos, acredito que tenham um pouco mais de desconforto. Para mim, não está mal, se bem que a sensação, ao conduzir, a sensação de condução, a posição é um bocadinho diferente daquilo a que eu estou habituado nas bicicletas tradicionais. Caixa de velocidades, muito bem escalonada, não falha aqui nenhuma mudança, muito fácil, as mudanças entram todas muito bem, sem nenhum atrito, sem nenhuma dificuldade. Portanto, a caixa já vem muito bem afinada de origem. Falando aqui mais um bocadinho também da Oxy,
quero-vos dizer que esta marca já está muito bem implantada em muitos países da Europa, sendo mesmo líder em países como a Holanda e a Itália. Este modelo em particular, a V8 Ultra, não sei se ela irá ser comercializada durante muito mais tempo na Europa, mas queria-vos também dizer que eles têm outros modelos e pelas características parecem mesmo muito boas. Tem a V8 tradicional, tem a H9 e tem a GT 2000. Vocês podem ir à página deles e vejam, porque qualquer uma destas bicicletas está aprovadíssima para a Europa, cumpre todos os requisitos legais e é uma marca que, como eu vos disse, tem uma qualidade excelente e apresenta aqui vários produtos que vocês de certeza que vão gostar. Qualquer uma destas que eu mencionei aqui tem muita qualidade e para estilos diferentes, vocês depois vão ver, porque realmente são bicicletas diferentes do que nós estamos normalmente habituados a ver. Ora, vamos lá continuar aqui com o nosso teste, ainda em nível 3, que vai até aos 17. Vocês têm sempre, para iniciar a marcha, se quiserem aqui o throttle, para dar aquela ajudinha, se tiverem uma inclinação, para começarem a pedalar, é sempre bom. Vou passar agora para o nível 4, e ele vai até aos 20. Vai até aos 20, no nível 4. É uma bicicleta para vocês fazerem uns passeios descontraídos, a verem a paisagem, descontraídamente, muito confortavelmente. E eu agora vou virar para aqui, para o empedrado, só para vos dar uma ideia de como é boa esta suspensão. Olhem para isto, isto é uma maravilha. Esta suspensão, bem, vocês, eu vou aqui no empedrado, e praticamente não sinto nada. Olhem para isto, maravilha, vou aqui sem esforço. Isto come as imperfeições com uma maravilha, com uma facilidade que eu nem vos sei explicar. E este banco, isto também é um mimo. Vamos só até ali abaixo. Eu até me esqueço que tenho pisca, vou fazer pisca agora aqui para a esquerda. Isto é um luxo. É algo que eu, meus amigos, já tinha referido antes. Acho que todas as bicicletas elétricas, principalmente, e trotinetes, deviam ter quer a sinalização de travagem, quer piscas, porque é uma ajuda muito grande, uma segurança muito grande. Ora, vamos aqui a descer. Espetacular. Muito, mas muito boa esta bicicleta para todos os pisos. E eu agora, se calhar, vou fazer aqui um piso ainda pior. Olhem para isto, vou pô-la aqui mesmo a teste. Isto é um piso super irregular, mas super irregular. Olhem, esta suspensão é qualquer coisa de brutal. Acreditem que este piso aqui é muito, mas muito mau, muito irregular. Olhem para isto. Esta suspensão. Olhem bem. Estes pneus também ajudam por serem grossos. Portanto, dão aqui uma estabilidade ainda maior. Portanto, apesar, como eu vos disse, de serem pneus de estrada, vocês podem fazer assim umas incursõezinhas por uns pisos piores. Porque esta suspensão, e ele responde muito bem, dá logo um impulso muito rapidamente. Vocês, basta darem aqui meia pedalada e já têm aqui a potência toda disponível. Olhem para isto, isto aqui, isto é uma suspensão. Olhem bem, isto é um piso que vocês se calhar não se apercebem do quão difícil é este piso onde eu estou a passar agora. Agora uma coisa é certa. Olhem para isto. Isto passa aqui por todo o lado. Bom, vou parar aqui. Não vale a pena ir muito mais para a frente, até porque está ali um carro a obstruir a passagem. Vou andar mais um bocadinho. Espero não furar nenhum pneu, porque este piso realmente é mesmo muito mau. Temos aqui também uma conjugação agora de terra também. Vamos parar aqui. Esta suspensão, meus amigos, é qualquer coisa do outro mundo. Estou a ver aí o farol frontal, ele parece-me que tem uma luz bastante boa. À noite acredito que isto vai ter uma iluminação também brutal, mas vamos ter a oportunidade de testar isso. Ora, falta-me só experimentar aqui o nível 5, que vou colocar agora. Nível 5, e ele vai, e estou a subir, ele vai assistir até aos 25, bate aqui certinho. Nível 5, 25 km, sem qualquer tipo de dificuldade alguma. Não me canso de dizer, olha, esta bicicleta, se vocês quiserem fazer uns passeios descontraídos, fechar isto, está vendo? Para apreciar a paisagem com conforto, acho que é difícil encontrar melhor do que isto. Deixa eu passar aqui os senhores.
Aí vai ela, 25, pronto, assiste até aos 25, que é a velocidade que ela tem, porque está limitada, como todas as bicicletas normalmente vêm. Mas vocês vão aqui muito descontraídamente, sem qualquer tipo de stress, muito bom mesmo. Conforto é 5 estrelas. Posição de condução pode levar a alguma habituação para quem está habituado às bicicletas tradicionais, mas não é desconfortável, longe disso. Já passar aqui este carro, fazer aqui pisca. Olha, uma vantagem desta bicicleta é os piscas, para sinalizar aos carros a nossa intenção. Eu vou fazer aqui a rotunda, vou ali subir ao jardim, fazer pisca. Isto é quase uma moto, dá a ideia que vocês estão a conduzir uma moto. É isso, vocês têm a sensação, até a posição de condução, vocês têm a sensação que estão sentados numa poltrona. É super engraçado isto. É mesmo muito diferente das bicicletas tradicionais. Vocês, até pelo estilo aqui do guiador, pelo design dela, pelas rodas, pela suspensão, vocês parece que estão a conduzir uma moto. É mesmo essa a sensação que dá. Vão ver aqui o throttle, vocês agora estavam aqui a subir. Olha, aí vai ela, vocês dão um toquezinho, não têm que se esforçar. E agora vamos experimentar os travões, que já vos falei que eles são bons, mas vou-vos demonstrar isso mesmo, começando pelo travão de trás. Vamos lá embora. Travão de trás. Ai, olha para isto. Viram? Não sei se conseguiram ter a ideia, mas é que isto trava, mas trava, e foi só o travão de trás. Travões hidráulicos é outra conversa. Vamos lá travar com o da frente. Oh, trava que é um espetáculo. Ai, olha para isto. Brutal, brutalíssimo. Isto trava que é uma coisa louca. Agora vamos fazer aqui um pequeno off-road. Já fizemos ali em cima um empedrado. Agora aqui mais um off-road, só para vos mostrar que ela também pode fazer off-road. Ora, vamos lá então fazer aqui mais um pequeno off-road para vos mostrar, mais uma vez, que apesar dela ser uma bicicleta indicada para estrada, porque os pneus são de estrada, não são mistos, nem são de off-road, consegue fazer aqui estes estradões sem qualquer problema, porque ela é muito confortável, é uma bicicleta muito estável. Vocês só têm que ter cuidado, é para não encontrarem aqui pregos, madeiras que vos possa furar o pneu, porque isso é que nós não queremos mesmo, mas que ela faz sem qualquer tipo de problema. Umas estradas destas, epá, sem qualquer tipo de problema mesmo. E este motor, apesar dos 250 watts, responde muito bem. Eu diria que ele até parece que tem muito mais potência. Tem um torque bastante bom, o que ajuda imenso. E a resposta aqui ao pedal, como eu vos disse, é quase instantânea, portanto ajuda muito em terrenos mais sinuosos. Ela vai aqui sem problema, como vocês podem ver. Portanto, é uma bicicleta que idealmente é para a cidade, mas se vocês tiverem que fazer umas incursões nos vossos percursos em que tenham que apanhar assim uns pisos mais sinuosos, uns fora de estrada, ela também não tem medo de os fazer, ok? Vamos voltar aqui à estrada, pronto, e aqui vamos nós, sem qualquer tipo de problema. Falta-nos fazer o teste à noite e posso-vos dizer desde já que estou com muita curiosidade de testar esta bicicleta à noite. Ela tem stops, ela tem piscas, isso à noite vai ser tudo ainda mais visível. Eu gosto muito dessas características numa bicicleta, ou seja, boa visibilidade significa também mais segurança, portanto à noite esta bicicleta vai suportar, tenho quase a certeza, 5 estrelas. Esta bicicleta é também ideal para quem precisa de transportar 2 pessoas, porque ela tem 2 lugares, como vocês já viram, e ainda por cima dá para levar ali carga à frente. Portanto, vocês podem quase substituir os vossos meios de transporte habituais por esta bicicleta. Eu no meu dia-a-dia já praticamente para as minhas voltinhas diárias já uso praticamente meios elétricos e esta aqui é mais uma excelente opção. Vamos agora, daqui a pouco, quando anoitecer, fazer o teste noturno para vos mostrar também esta beleza à noite. Ora, já está a anoitecer, portanto já vos posso mostrar agora mais em pormenor como é que esta bike se comporta à noite
E vou-vos falar aqui mais um bocadinho do painel, porque ele é muito mais visível à noite do que durante o dia. Portanto, vocês pegam aqui num dos cartões NFC, encostam aqui e estão a ver, tem aqui este visor bastante grande, que à noite é muito mais visível. Ready a verde, ou seja, está pronto a andar. Eu neste momento estou a carregar nos travões, ele tem ali o símbolo de travagem. O que é que temos mais aqui no ecrã? Carga da bateria, que neste momento está a 100%, não está a 100%, mas está lá perto. Aqui os quilómetros que vou fazer neste percurso, aqui o símbolo do NFC e do wireless, e aqui temos os quilómetros por hora. Aqui o nível de assistência, que neste momento está no nível 1, vocês aqui vão mudando consoante os níveis que querem, até ao 5. E depois aqui, que mais opções é que têm? Carregando aqui no OK, tem aqui o odómetro, depois mudam, tem o time, que neste momento eu ainda não acertei o relógio, e tem aqui a voltagem da bateria. Portanto, como vocês podem ver, um ecrã muito grande, só é pena que durante o dia, mesmo com esta pala, ele não seja assim tão visível. Outra coisa muito engraçada que eu vos vou mostrar, que ainda não vos tinha mostrado, é que vocês, conectando o telemóvel com a bicicleta, que eu já fiz, vocês podem, por exemplo, ouvir música vinda aqui do farol da vossa bicicleta. Vou-vos mostrar, vou aqui, por exemplo, ao YouTube e vou colocar aqui uma música. Não sei se vocês conseguem ouvir bem, mas vocês têm música a sair aqui da vossa bicicleta. Se vocês quiserem acampar, parar num sítio qualquer e gostam de ouvir música, tem aqui uma excelente opção. Esta bicicleta realmente tem tudo e mais alguma coisa, mas esta funcionalidade surpreendeu-me. Ora, já está a ficar escurinho agora, portanto acho que já dá para vocês verem bem a iluminação. Eu ainda não tenho aqui os faróis ligados, tem só as luzes de presença ligada. Acho que vocês conseguem ver aí à frente a iluminação dela. Como vocês também podem ver, este painel à noite é espetacular. Este painel à noite é muito grande, muito visível. Vou então ligar agora aqui as luzes, estamos a passar por uma parte mais escura. Pumba, já temos aí as luzes. E acho que vocês conseguem ver a potência que tem este farol. Isto ilumina muito, muito, muito bem mesmo. Se vocês repararem aqui no mostrador também, ele vai acendendo aqui umas luzes à volta. Isto é consoante a velocidade vai aumentando. Ele vai piscando ali. Vou fazer agora aqui pisca para a esquerda para vocês verem. Estão a ver aí à frente como é que ele fica no farol. Aqui também no visor, vocês conseguem ver, ele tem aqui uma seta a indicar a mudança de direção. Depois é como as motas, carregam uma vez para o lado, ele sai do pisca. Se quisessem para a direita, punham para a direita e ele fazia pisca para a direita. E dá para ver que este farol ilumina muito bem. Isto parece praticamente um farol de uma moto. Acredito que muitas motas nem tenham faróis tão potentes como esta bicicleta. Podem agora terem uma perspectiva da parte de trás. Eu estou a travar agora, nesta descida, vou largar o travão. Portanto, estão a ver como é que é a luz de presença e a luz de travão. Vou travar, estão a ver? É assim que ela se vê à noite. Acredito que também seja bastante forte, pelo que eu vi, parece-me mesmo bastante forte também as luzes traseiras. Fazer pisca, pisca para a direita, retirar o pisca, pisca para a esquerda. Estão a ver, muito boa iluminação desta nossa Oxy. Portanto, acho que já dá para vocês terem uma ideia da boa iluminação, da boa presença que esta bicicleta tem à noite. Tanto à frente, a iluminar o caminho, como para trás, para vocês serem vistos. Olhem para isto, esta luz aqui funciona muito bem, a luz para a frente. Meus amigos, dou então por terminado aqui o nosso teste à nossa Oxy V8 Ultra. Espero que vocês tenham gostado. Esta bicicleta surpreendeu-me pela positiva, tem umas linhas muito interessantes, diferentes daquilo que habitualmente vemos nas bicicletas tradicionais. Só tenho praticamente coisas boas a dizer sobre esta bicicleta: qualidade de construção, conforto, a sua suspensão, iluminação, travagem, tudo ao melhor nível. Gostei muito de experimentar esta bicicleta. Agora, o que é que eu posso dizer de negativo? Não encontrei assim nada de negativo nesta bicicleta. Posso talvez apontar o seu peso de 45 kg, que realmente em algumas situações pode ser um bocadinho mais difícil de lidar com elas, principalmente se vocês tiverem que subir escadas com elas, aí sim vão sentir dificuldade. No dia a dia andar com ela não sentem o peso nenhum, porque ela tem um torque muito bom, o motor desenvolve muito bem e vocês não vão sentir o peso. Portanto, fica aqui apresentado esta Oxy V8 Ultra. Espero mais uma vez que tenham gostado. Já sabem, deixem um like e até ao próximo vídeo.